Energias de 2025 para Hunter Echel. O tarô responde. Então fica comigo aqui até o final, que eu vou deixar aqui, além das tiragens, né? Vou deixar aqui uma cartinha de aconselhamento para tudo que vamos ver aqui nas cartas, né? Então deixa aí ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário os links para você estar adquirindo um dos meus atendimentos ou os meus e-books. Então corre lá, clica lá nos links para você estar adquirindo. E tem mais, pessoal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e comenta aí, né, para você me dar aquele apoio bacana aqui no canal, tá? Então, antes de começar, né, eu trouxe aqui as últimas notícias aí de Hunter Echel para a gente entender qual que é o momento dela, né? Então vamos lá. Bom, no primeiro dia do ano ela postou aí no Instagram oficial dela, né? Algumas fotos aí, né? Representando como se fosse um ritual de ano novo, né? E a legenda foi a seguinte: Ano novo com muitas risadas, 12 uvas e muitos desejos, né? Então, você tem o costume aí de fazer rituais aí, seja para ano novo, outros momentos aí da sua vida? Comenta aí que eu quero saber, viu? Então, ela fez esse ritual aí, super bem-humorado, né? Com fotos e vídeos aí rindo, né? Bem descontraída. E aí falando um pouco mais, né, do momento atual dela, né? Então ela renovou o contrato com a marca de roupas Noturno, né? Onde ela tem sido embaixadora da marca por 6 anos consecutivos, né? Ou seja, ela só renovou aí o contrato, ela que tira várias fotos para a marca, representa bem a marca, né? Então ela já renovou esse contrato, né? E outro detalhe, né? Falando ainda sobre a vida profissional dela, né? Ela vai ter um novo filme que vai estrear na Netflix, tá? No dia 14 de fevereiro, sim. O nome do filme é Rusgara Birak, tá? Ó, desculpa a pronúncia, tá, gente? Rusgara Birak, né? Que vai estrear junto com Baruch, né? Que é o que vai contracenar com ela, né? Então, assim, está tendo uma grande expectativa para esse filme aí que vai estrear, inclusive a Disney Plus, né? Que gostou muito da contracenação aí do casal, que forma um casal no filme, tá, gente? Gostou muito da química dos dois e já convidou eles para gravar uma série, né? Parece que eles já começaram a gravar na Capadócia, ou seja, esse filme eles já gravaram, já estão ainda num outro trabalho, né? Então, esse ano promete aí para Undershell, principalmente na parte profissional. E claro, né, tem a questão do relacionamento dela com o Hakan Sabarjan, né? Então, vamos ver um pouco de tudo, né? Primeiro, vamos ver como estão as energias no geral para Hunter Echel. Vai colocando aí nos comentários o que você está achando desse momento dela, né? Perdão, engasguei um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui algumas cartinhas e vou comentando aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos concentrar as energias. Já vou colocar aqui algumas cartinhas para a gente ver como que vai ser primeiro as energias aí para 2025 para Hunter Echel, tá? Então, vamos lá. Olha, 10 de ouros. Vou colocar aqui as cartinhas, eu já comento, tá? A morte. O mundo. As de ouros. 3 de ouros. O diabo. 8 de copas. O sacerdote. 3 de espadas. Valete de copas. Então, vamos lá. Então, num primeiro momento, a Hunter Echel, ela está passando por uma fase onde ela está pensando na estrutura dela, principalmente na parte material, né? Falando da vida profissional, da vida financeira. Então, ela vai estar mais focada nesses aspectos da vida dela. Tem uma situação que ela vai encerrar um ciclo importante, né? De repente, algo que
ela vinha fazendo algum tempo, que estava incomodando ela de alguma forma, ela talvez vai tomar a decisão de encerrar esse ciclo, mas ela vai se sentir muito bem com isso. É algo que vai fazer muito bem para ela. Inclusive, falando um pouco mais da parte material, financeira, de trabalho, eu vejo aqui que muitas pessoas vão ajudar ela nesse momento, ou seja, ela trabalhando em equipe vai ser muito mais vantajoso para ela de alguma forma, né? Então eu vejo aqui pessoas ajudando ela a realizar projetos, a materializar alguns desejos, né? Eu vejo aqui vai ser um ano muito favorável para ela realmente ganhar dinheiro. Porém, tem uma situação que ela vai ter que dar as costas, né? Alguma situação que de repente vinha incomodando ela, como eu comentei. Então, pode ser que ela realmente dê as costas para situações que ela estava muito presa, ela estava sentindo muito presa a crenças que ela tinha a respeito dessa situação. Pode ser algo que ela, por muitos anos, né? Acreditou que era o certo e de repente ela começa a mudar os valores dela, entende? Então eu vejo aqui que existe até a possibilidade de um triângulo amoroso, sim. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre a vida amorosa dela, mas falando no geral, né? Ela vai ter uma movimentação aonde ou ela vai permitir que uma pessoa interfira no relacionamento dela, né? Ou pode ser que ela se apaixone aí por uma outra pessoa, né? Ou pode ser um triângulo amoroso envolvendo aí o Hakan Sabarjan. Estou olhando aqui, gente, porque é muito difícil pronunciar os nomes, né? Por isso que eu fico olhando aqui, tá? Minha colinha. Então, pode ser que ela tenha alguma questão, algum conflito desafiador com o Hakan Sabarjan, né? Mas depois a gente vai ver com calma. Então, no geral, eu vejo ela encerrando ciclos, né? Ela se sentindo mais plena, mais satisfeita, né? Por conseguir encerrar ciclos e situações que estavam estagnando ela de alguma forma, né? Então, vamos ver aqui com mais detalhes, né? O que poderia ser, né? Essas situações no geral que ela vai acabar encerrando um ciclo, né? Falando da energia geral por enquanto, tá? Para a gente entender melhor essa situação, tá? Só continuando aqui, vamos entender. Olha, as de copas. Opa, rei de espadas. O carro. Seis de espadas. 5 de ouros. 7 de ouros. A temperança. Rei de copas. Dois de copas. Opa. E o imperador. Então, essa situação que de repente ela vai precisar encerrar na vida dela, vejo que muito tem a ver com a vida amorosa. O que acontece? Ela vem enfrentando alguns desafios, alguns conflitos aí com Hakan Sarbajan, desculpa, eu estou sempre olhando para poder pronunciar certo, tá? O Hakan Sarbajan, ela vem enfrentando alguns desafios com ele. E aí o que acontece? Por mais que ela tenha uma conexão com ele, tem algumas situações, principalmente situações que aconteceram no passado, que podem estar magoando ela de alguma forma, questões que ficaram mal resolvidas, que eles não conseguiram conversar sobre isso, ou a conversa não foi muito satisfatória para ela. Então, eu vejo momentos de muitas decepções, frustrações nesse sentido, né? Então, eu vejo aqui ela no momento de espera,
Talvez ela esteja esperando que algo aconteça para que ela possa encerrar um ciclo, né? Algo que realmente está incomodando ela está sendo mais paciente que ela consegue, ela tem sentimento sim por ele, só que tem coisas que estão é como se estivesse ultrapassando os limites dela, né, dos valores que ela tem, né? Como eu falei, ela pode estar passando por uma mudança de valores, começando a se questionar quais são os verdadeiros limites dela nesse momento, o que, que ela pode tolerar, o que, que ela não pode tolerar, né? Então eu vejo aqui ela tentando decidir o que ela vai fazer em relação ao Hakan Sabarjan, né? Mas a gente vai ver com mais detalhes, né? Quando focar na vida amorosa, o que, que vai acontecer, se realmente ela vai terminar com ele, se ela só vai dar um tempo, né? Porque eu vejo aqui que ela tem sentimentos por ele, mas tem algumas coisas que estão começando a deixar ela muito magoada, talvez questões que estejam se repetindo na relação, sabe assim? Então eu vejo que tem algumas coisas que estão incomodando ela. E falando no geral, né, como eu falei, tem um ciclo que ela vai precisar encerrar para que outras coisas possam acontecer aí na vida dela, né? Então vai ser um momento bem desafiador aí, principalmente na vida pessoal. Mas agora vamos falar da vida profissional da Hande Erchel. Vamos ver aí como que vai ser, né? Principalmente agora que ela já renovou aí com a marca no Nocturno, né? Que é a embaixadora da marca há 6 anos, né? Sobre esse filme que vai estrear, trabalhos que podem surgir, né? Que veio aí a possibilidade, né? Dela já estar gravando, né? Uma nova série lá na Capadócia, né? Que esse filme já está pronto, né? Para ser estreado. Vai estrear no Dia dos Namorados, né? O Valentine's Day, né? Que chamam, né? Então vamos ver aí como que vai ser para a carreira dela em 2025, né? O que espera aí para Hande Erchel, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, já vai curtindo, comenta o que, que você está achando desse momento, né, que ela está vivendo hoje, né? Me dê esse apoio aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui algumas cartinhas e eu já comento, tá? Então vamos lá. Bom, falando da vida profissional da Hande Erchel. Olha, a temperança, as de copas, rei de espadas, o louco, a roda da fortuna, a imperatriz, 7 de espadas, as de espadas, 10 de paus, rei de ouros. Então vamos lá, falando da vida profissional dela, deixa só, por curiosidade, vamos ver aí como está o fundo do nosso deck. Olha, 2 de paus. Então vamos lá. O que eu vejo aqui, que nesse momento, a Hande Erchel, ela vai construir uma base muito sólida para a carreira dela. Veja aqui, ela tendo bastante sucesso, ela tendo bastante estabilidade, bastante segurança. Vejo ela se encantando cada vez mais com esse trabalho que ela está fazendo, né? Seja né, o filme que vai estrear, né? Seja a série que ela já foi convidada para fazer, ou outros trabalhos que vão surgir. Vejo uma nova fase onde, mesmo que hajam algumas instabilidades, no sentido de dela encerrar ciclos, como eu havia comentado no começo, ela vai encerrar algum ciclo para começar um novo. Ou seja, pode ser que ela deixe de fazer algum trabalho, né? Para focar em um outro tipo de trabalho, né? É uma nova fase onde ela vai ter bastante sucesso. Porém, tem uma situação aqui que ela precisa tomar um pouquinho de cuidado. Eu vejo talvez alguns enganos, pessoas enganando ela, pessoas mentindo, mas apesar disso, ela vai encontrar a verdade, ela vai conseguir superar esses desafios.
vejo aqui que é uma situação, esse novo trabalho que vai surgir, ou esses novos trabalhos que vão surgir, vão sobrecarregar ela, né? Até porque o nosso fundo do deck aqui, o 2 de paus, ele traz uma possibilidade de ela ter uma segunda, não é bem uma segunda fonte de renda, mas seria um segundo trabalho, ela tendo outras opções, sabe assim? Então é isso que vai acabar sobrecarregando ela. Só que ela está tão preparada para isso que para quem olhar de fora, né, vai parecer que para ela é algo tranquilo, como se ela já tivesse passado por esses desafios antes, entende? Então, para ela não vai ser difícil passar por essa fase. Ela vai saber exatamente qual ciclo que ela vai ter que encerrar para que ela possa realmente se abrir para essas novas possibilidades. Provavelmente ela vai encerrar o ciclo com pessoas que podem esconder algo dela ou mentir para ela. Se ela vê que o trabalho não é muito confiável, ela vai deixar de abrir contrato, né, fechar contrato com pessoas que não são de confiança, para fazer novos trabalhos, que mesmo que sejam contratos que não sejam tão longos, digamos assim, né? Para ela vai ser mais satisfatório, porque mesmo que sobrecarregue ela por alguns períodos, talvez ela consiga separar períodos para ela descansar, né? Então, para ela vai ser melhor dessa forma. Então, eu vejo um 2025 onde ela vai conseguir se estruturar, ela vai conseguir lidar muito bem com os desafios, né? Então, vai ser um ano bem, assim, mesmo que seja muito trabalhoso, né? Eu sei que é redundante, né? Porque a gente está falando de trabalho, vai ser desafiador, mas ela vai conseguir se sobressair, vai ter muito sucesso, muitas propostas para ela, então eu vejo que vai ser um ano bem interessante para ela, tá? Então agora vamos falar sobre a vida amorosa, né? A gente comentou que poderia ter o encerramento de um ciclo. Acredito que vai ser mais para a parte profissional, né? Se tiver algum encerramento de ciclo aí para a vida amorosa, provavelmente agora vai aparecer mais detalhes. Vamos entender melhor. A gente viu, poderia ser alguma situação que ela vai ter que colocar algum limite, né? Então vamos abrir aqui para ver o que vai acontecer, né? Se ela vai só dar um tempo, se ela realmente vai terminar com o Hakan Sarbajan, né? Se ela vai, de repente, dar uma segunda chance. Vamos ver aí como que vai ficar essa situação, tá? Coloca aí nos comentários qual é o seu palpite, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartas e eu já comento, tá? Olha, as de paus, 2 de ouros, 2 de espadas, 7 de ouros, a roda da fortuna, 2 de copas, as de copas, deixa eu sair da outra cartinha aqui, 8 de ouros, cavaleiro de paus, a imperatriz. Então vamos lá, vamos ver o fundo do deck como está. Vamos ver, 9 de paus. Então vamos lá. Olha, a vida amorosa de Hande Erschel, neste momento, está um pouco desafiadora. Tá? Eu já havia comentado no começo, fiquei um pouquinho desconfiada, falei, vamos abrir aqui para a gente ter mais certeza. Eu vejo um momento para ela que ela vai estar numa energia de recomeço. Eu vejo ela um pouco sobrecarregada com essa relação, de repente muitos compromissos, principalmente agora que ela está bastante focada no trabalho, pode ser que seja difícil dela dar atenção, né? Vejo ela um pouco cansada de algumas questões, como eu falei,
pode ter mentiras envolvidas, ou ela não querendo enxergar algumas coisas por ela gostar, né, do Hakan Sabajan. Então eu vejo aqui ela esperando algumas coisas acontecerem, sabe? Vejo aqui algumas instabilidades. Talvez ela esperando algumas coisas acontecerem, se realmente vão se repetir. Tem, como eu havia comentado aqui no começo, tem situações que foram mal resolvidas, que pode ser que ela tenha conversado com o Hakan Sabajan, mas não teve o resultado que ela esperava, ou ela deu um tempo esperando que algumas coisas fossem melhorar após essas conversas. E eu vejo aqui ela realmente comprometida, fazendo o melhor dela para que as coisas deem certo. Só que eu vejo também que essa conexão, ela também está trazendo alguns aprendizados. Porque o que eu vejo também, né, em paralelo a tudo isso, ela um pouco chateada com algumas questões, e pode acontecer uma movimentação, tá? De repente, alguém do passado procurando para conversar com ela, né? Então eu vejo aqui que pode haver algo nesse sentido, como eu comentei, pode ser um envolvimento, um triângulo amoroso, pode ser por parte do Hakan Sabajan, pode ser também. Então, algo que continua acontecendo, sabe assim? E aí eu vejo que isso acaba trazendo um peso muito grande para a relação. Então eu vejo ela um pouco cansada de algumas coisas. Vejo ela assim, ela tem uma conexão, né, com a Hakan Sabajan. Eu vejo ela se esforçando muito, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de ter os resultados que ela gostaria. Então, isso pode ser que pese ao longo de 2025. Não vejo ainda um término, eu vejo algumas instabilidades, né? A gente focando aqui na parte amorosa, eu vejo que vai ter algumas instabilidades aí nessa relação atual. E aí a gente tem que ver, né? Deixa eu só tirar uma cartinha do baralho cigano agora, para a gente ver um conselho final. Tá? Eu vou tirar aqui do baralho cigano para a gente ver o conselho final aí para Hande Erchel, referente a toda essa tiragem que a gente viu, seja no geral para a vida dela, seja para a vida profissional e também para a vida amorosa, tá? Então eu vou tirar aqui algumas cartinhas para ter o conselho final aí para Hande Erchel, tá? Então vamos concentrar as energias e vamos ver aqui qual é o conselho final para Hande Erchel, tá? Então, veio aqui a cigana, a estrela e a cruz, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui é a carta da chave como fundo do deck, né? Então, o que a gente tem aqui? É um momento crucial para Hande Erchel, para ela olhar para ela. É o momento dela ouvir mais a intuição dela em relação a tudo que nós vimos aqui nas cartas, seja para a energia geral da vida dela, seja para a vida profissional ou para a vida amorosa. É importante ela ouvir mais a intuição, ela está mais conectada com a energia feminina dela, porque assim, é o momento dela realizar os sonhos dela. E se tem alguma questão que está gerando sofrimento, está gerando assim muita angústia, é importante ela olhar com carinho para essas situações. É importante ela ter bastante fé nesses momentos para ela conseguir encontrar luz, né, diante de todos esses desafios que ela vem encontrar aí ao longo de 2025. E ela seguindo aí esse caminho, por mais que ela tenha algum tipo de sofrimento, a carta da chave, ela mostra aqui que ela vai conseguir resolver. Ela vai conseguir resolver todo qualquer desafio que ela tenha, desde que ela tenha bastante fé, que ela realmente ouça a intuição dela e ela acredite que ela é capaz de realizar os sonhos dela. Tá bom, gente? Vocês concordam? O que vocês acham dessa leitura? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Gratidão e namastê!